Se você fizer uma viagem em grandes estradas do país, no momento certo, poderá encontrar uma placa ao lado da estrada principal. Mas não será uma comum. Será uma placa tão pequena que poderia passar despercebida por qualquer outra pessoa. Mas agora que você já sabe dessa informação, irá notá-la. Nessa placa estará um número de 2 dígitos e nenhuma palavra. Você pode ignorar isso. Nada vai acontecer com você. Mas se decidir que não, terá que estar 100% certo de sua escolha. Se você encontrar essa placa depois de saber dessa informação, fique de olho no velocímetro no painel de seu carro e dirija a velocidade que seja exatamente igual ao número que você viu. Não vacile, pois agora eles notaram você e não há mais como voltar atrás. Você vai dirigir por muito tempo, horas, talvez o dia inteiro. Você entrará em transe e não conseguirá parar o carro. A sede começará a incomodá-lo. Quaisquer outras necessidades fisiológicas podem causar algum desconforto, mas nenhuma delas será forte o suficiente para forçá-lo a se desviar do seu caminho. Sua sede, no entanto, é a única sensação que lhe dirá quando encostar. Quando ficar quase insuportável, vire à direita e conte exatamente até o número que estava na placa antes de parar o carro e sair. Se você encontrar uma casa a apenas alguns metros de onde seu carro estiver estacionado, é melhor começar a fazer todas as orações que conhece. Seu destino agora estará selado e sua única escolha é entrar na casa. A porta da frente será destrancada e quando entrar, perceberá que é a casa que você morou quando criança. Todas as portas estarão trancadas, exceto a do seu antigo quarto. Abra-o e tranque-o rapidamente, pois eles agora estarão atrás daquela porta, e é a única coisa que estará entre você e seu terrível destino. Seu quarto de infância parecerá o mesmo de anos atrás à primeira vista. No entanto, você logo perceberá que sua cama estará bagunçada e seus brinquedos espalhados pelo chão de uma maneira muito descuidada, a maioria deles quebrados. Entre eles, terá uma nota. Se na nota estiver escrito: "Propusemos um caminho melhor. Considere-se o desgraçado vivo mais sortudo do mundo." Eles o consideraram indigno de sua atenção. Você agora estará livre para deitar em sua velha cama e dormir até o sol nascer. Depois, poderá sair da casa pela mesma porta que entrou e continuar seu caminho. E não se preocupe, o dia lá fora terá parado no tempo e você voltará no exato momento em que entrou. No entanto, se a nota disser mais algo além disso, você também deverá se deitar na cama o mais silenciosamente possível. Porém, não se atreva a dormir e se mexa o menos que puder, não importa quanto tempo você fique lá. Depois, grite o mais alto possível: "Eu não sou nada mais do que aqueles que vieram antes. Não sei de nada e continuarei assim até o dia da minha morte." A qualquer momento, eles estarão no quarto, quer você diga isso ou não. Se você fizer isso, no entanto, eles podem ser misericordiosos e fazer com que sua morte seja rápida. Mas existe outra possibilidade ao sair do carro. Ao invés de uma casa, você poderá ver a beira de um grande rio. Não conseguirá ver a outra borda. Vai parecer que você estará olhando para o próprio oceano. Haverá uma ponte exatamente a 12 metros de onde você estará. Caminhe até ela e fique diante dela sem passar pela ponte. É vital que, apesar da sede, você não tome nenhum gole de água daquele rio. Se você fizer isso, as almas daqueles que sucumbiram ao mesmo desejo ficarão mais do que felizes em arrastá-lo para o fundo e transformá-lo em um deles. Diante da ponte, você começará a ter flashbacks. Cada erro que você já cometeu irá vir em sua memória. Se a culpa não o levar à loucura, considere-se sortudo. As vozes de todas as pessoas que você já injustiçou gritarão em sua mente em um redemoinho de angústia. Se você conseguir se manter são,
Em algum ponto sentirá o tormento começar a diminuir lentamente, e com ele qualquer outra emoção também. Quando seu coração estiver tão entorpecido como se todo o sentimento tivesse sido drenado dele, pise na ponte e comece a caminhar calmamente. Ande até ouvir uma suave voz masculina sussurrando em algum lugar atrás de você. Então, pare imediatamente e feche os olhos. A voz irá te perguntar com calma: você tem fé? Você deve simplesmente responder sim. Continue andando, mais rápido agora. Faça o que fizer. Não olhe para baixo ou para trás. O fim da ponte atrás de você começou a queimar, mas se você continuar olhando para frente, não será ferido. Não por enquanto. Você vai caminhar ao longo dessa ponte pelo que poderá parecer uma eternidade. Ao sentir o cheiro da fumaça, feche os olhos e continue caminhando. Não os abra novamente até que a tempestade comece. Apenas mantenha-se andando, não importa o quão cansado esteja. Não preste atenção à sede, que a essa altura parecerá rasgar sua garganta como uma lâmina. Ande e ande, até ouvir o estalo do trovão. Nesse ponto, e somente nesse ponto, é seguro parar e abrir os olhos. A chuva vai cair. Você está livre para beber a água da chuva, se sua sede ainda não o deixou louco. A chuva vai ficar cada vez mais intensa, até encharcar cada peça de roupa do seu corpo, e parecerá ter drenado toda a cor das coisas. O céu ficará escuro como breu em questão de minutos. Quando a escuridão consumir tudo ao redor, uma pequena luz aparecerá no horizonte. Corra em direção a essa luz. Se você não for rápido o suficiente, o fogo irá devorá-lo tanto quanto a ponte que está destruindo. Você logo estará em solo firme novamente e descobrirá que a luz está vindo de uma forma masculina em uma capa escura, com uma lanterna na mão direita e uma faca na esquerda. Olhe essa forma nos olhos e diga isso, e apenas isso. Não vou discutir com você. Não sou seu igual. Eu vejo através do seu disfarce tão claramente quanto posso ver meu reflexo na lâmina em suas mãos. Se isso o convencer, a capa cairá no chão junto com a lâmina. Ambos são agora seus. A faca pode cortar qualquer material que encontrar e nunca deixar de ser afiada. E a capa foi projetada para proteger seu dono de qualquer ataque, seja ele humano, animal ou inumano. Se você não o agradou, você será sufocado pela capa ou cortado em pedaços pela faca. De qualquer caso, sua morte será nada mais que rápida. Ele gosta de brincar e ouviu as vozes das pessoas que você injustiçou tão claramente quanto você. Se você tiver a sorte de se tornar o verdadeiro dono dos objetos, pegue a faca, deite-se no chão e cubra-se com a capa. Sem dúvida, você adormecerá em alguns segundos. Certifique-se de estar segurando a faca. Você vai acordar na manhã seguinte, em sua própria cama, ainda na mesma posição, com a lâmina nas mãos e o pano cobrindo o corpo. Faça o bom uso desses itens. Era sábado de manhã, por volta das 9 horas, e eu ainda estava na cama quando recebi uma mensagem de texto da minha tia Marion. Era um pedido para que eu fosse visitá-la o mais rápido possível. Isso foi bastante inesperado, pois eu não tinha notícia dela há meses. Cerca de 3 anos antes, minha tia e meu tio haviam perdido seu único filho, meu primo David. Ele tinha apenas 8 anos quando se afogou em um lago na propriedade que minha tia e meu tio possuíam. Foi algo devastador para os dois. Algum tempo depois da morte de David, eles se divorciaram e meu tio se mudou, mas minha tia continuou morando na casa deles. Ela quase nunca saía e logo cortou contato com todos os seus amigos e a maior parte da sua família. Na verdade, eu era o único membro da família com quem ela mantinha contato. No entanto, nos últimos 6 meses ou mais, ela parou de me ligar e também não respondeu às minhas ligações e mensagens de texto.
Mandei uma mensagem de volta, perguntando se ela estava bem. Nunca recebi uma resposta. Tive uma sensação estranha e decidi que deveria ir vê-la. Minha tia morava em um outro estado e tive que dirigir por 6 horas para chegar à sua residência. Mas para minha tia, que sempre foi gentil e boazinha comigo quando eu era criança, isso era algo que eu ficaria feliz em fazer. Cheguei à extensa propriedade da tia Marion no final da tarde. Seu outrora lindo jardim estava em um estado de desordem, com ervas daninhas crescendo ao redor. A casa, que já foi maravilhosa, agora parecia de certa forma doente. Toquei a campainha e esperei. Não houve resposta. Toquei novamente. Quando minha tia não atendeu a porta, mesmo depois de vários toques, tentei abri-la. Para minha surpresa, não estava trancada. Entrei na casa e imediatamente um cheiro pútrido invadiu minhas narinas. Havia teias de aranha crescendo em cada canto. A mobília de madeira antiga parecia que não era limpa há anos. A orgulhosa Marion, que eu conhecia, teria ficado horrorizada com tais condições. Eu a chamei. Fui recebido apenas pelo silêncio, que parecia engolir a casa. Procurei minha tia por toda a parte e a encontrei no escritório. Ela estava sentada em sua cadeira de leitura perfeitamente imóvel. Coloquei minha mão trêmula em seu ombro. A confirmação do que eu temia veio quando a virei. Minha querida tia estava morta. Bem na frente dela, sobre a mesa, estava uma foto do meu primo David. Fui dominado pelo arrependimento por não ter visitado ela antes, por não verificar como ela estava com mais frequência. Limpei as lágrimas do meu rosto e percebi que minha tia tinha algo no colo. Em uma inspeção mais próxima, vi que era um pequeno boneco que se parecia assustadoramente com seu filho. Um arrepio percorreu minha espinha quando o vi. Ela tinha se envolvido em algo estranho? Suponho que a tristeza e morar em uma casa grande sozinha pode afetar a estabilidade mental de qualquer pessoa. Liguei para a emergência. Os paramédicos confirmaram que ela estava morta. Fui questionado pela polícia e foi fácil confirmar que eu tinha acabado de chegar à cidade, que eu não era um suspeito. Mais tarde, descobri que minha tia havia consumido veneno para tirar a própria vida. Provavelmente, achei que a dor de continuar sem o filho era demais e ela não aguentava mais. Antes de morrer, ela fez seu testamento e deixou a propriedade e seus bens tudo para mim. Eu estava hospedado em um hotel enquanto fazia os preparativos para o funeral dela. Liguei para parentes, meu tio, etc. Não tive coragem de passar noites naquela casa. A atmosfera estava tão pesada. Isso me fez sentir que eu não era bem-vindo. E de alguma forma, sentia que a casa queria que eu fosse embora. Um dia antes do funeral, tive que ir para aquela casa sozinho, pois precisava encontrar um vestido bonito que a tia Marion possuía, um que ela pudesse ser enterrada em sua última despedida. Eu estava olhando em seu armário, quando um vestido violeta, particularmente elegante, chamou minha atenção. Imaginei como ela deveria parecer encantadora nele. Ao tentar retirá-lo, parecia estar preso em alguma coisa. Era a porta de um pequeno compartimento no fundo do armário. Coloquei o vestido na cama e, após um momento de hesitação, decidi olhar para dentro do compartimento. Era um espaço pequeno e continha algumas fotos antigas e alguns papéis. As fotos eram da minha tia, meu tio e meu primo. Algumas tinham apenas minha tia e meu tio, enquanto outras tinham todos os três. Comecei a olhar os papéis. Eles eram cartas escritas de minha tia para David. A mais antiga tinha a data de apenas 2 anos atrás, 1 ano e meio depois da morte de David, e a última fora escrito no dia da morte de minha tia. A primeira carta dizia: Meu querido David, mamãe te amava. Eu nunca tive a intenção de te causar dor.
Eu simplesmente não conseguia mais fazer isso. Sinto muito. Ser mãe é difícil, David. Tive que desistir de toda a minha vida para criar você. Por favor, filho, me perdoe. Fiquei sem entender após ler isso. Por que a tia estava se desculpando? Ela se culpou pela morte de David? Então, li a próxima carta. David, por que você não entende? Foi difícil para mim. Eu tentei tanto ser uma boa mãe para você, mas eu só tinha você para fazer seu pai feliz. Eu nunca quis você. Eu não podia mais fazer isso. Ela nunca o quis? Li mais algumas cartas que eram exatamente como essa. Minha tia começou a falar sobre ela nunca querer um filho e como estava arrependida. Peças de um quebra-cabeça horrível estavam se juntando em minha mente enquanto eu lia cada carta. Pare com isso, David. Pare de me assustar. Acabe com esse tormento. Eu não queria fazer isso, eu não queria te machucar. Então dei a você uma morte indolor. Eu só queria que seu pai e eu voltássemos a ser felizes, do jeito que éramos antes de você nascer. Seu filho egoísta. Você foi sempre tão egoísta. Você afastou seu pai de mim, mesmo na vida você ficou entre nós. Mas sua memória o levou de mim. David, você arruinou minha vida. Seu filho maldito. E agora você quer me manter aqui para me atormentar. Deixe-me em paz. A última carta que minha tia escreveu e que ela havia escrito no dia em que morreu, dizia: David, sua criatura vil do mal, eu não vou deixar você me atormentar mais. Você nunca amou a mamãe, não é? Depois de tudo que fiz por você, sua criatura egoísta e malvada. Eu vou escapar e irei atrás de você agora. A mamãe tá indo para puni-lo. Nessas cartas, ficou obviamente claro que minha tia confessou o assassinato de seu próprio filho. Foi a culpa que a deixou louca? Ou era algo mais? Eu não poderia simplesmente ficar lá e refletir sobre isso por muito tempo. Ouvi, à distância, o que parecia uma risada de criança. Levei o vestido e as cartas comigo. Entreguei o vestido ao agente funerário e não contei a ninguém sobre as cartas. Sim, minha tia Marion era uma assassina. Sim, ela havia cometido um ato covarde. Mas de que adiantaria expô-la agora? Isso só serviria para entristecer meu tio ainda mais. Decidi queimar as cartas. Anos se passaram desde então. Ainda sou dono da casa em que minha tia e meu tio moraram, onde meu primo deu seu último suspiro. A casa permanece vaga. Eu simplesmente não consigo vender. Tentei alugá-la, mas os inquilinos não parecem durar mais do que algumas semanas. Acho que David ainda está muito zangado. Os jogos online, para muitos, são um refúgio dessa vida doida que temos que levar hoje em dia, em uma sociedade cada vez mais imprevisível. Uma distração que antes servia de maior parte para as crianças, agora é uma diversão para todas as idades. Cada vez mais, os jogos estão ficando mais intuitivos e cada vez menos offline. Com isso, passamos a jogar com desconhecidos em várias partidas. E hoje em dia, isso é muito comum. Mas, como sempre, ao jogar com um desconhecido, não sabemos que tipo de pessoa está do outro lado da tela. O perigo pode estar mais perto do que você pensa. Uma pergunta foi feita em um fórum: qual sua experiência mais assustadora em um jogo online? E as respostas foram essas que irei narrar. A história do primeiro usuário com o nome de Baxial foi a seguinte. Há alguns anos, quando o GTA V foi lançado, eu tinha um grupo de amigos com quem jogava diariamente. Um dia, combinamos de tentar fazer algo diferente, como corridas ou algo assim. Não me lembro, mas decidimos convidar pessoas desconhecidas de uma party no Xbox Live. Todos nós jogamos por algumas horas. Depois terminamos e fomos para a cama. No dia seguinte, quando entrei,
um dos caras da sessão me convidou para jogar no momento em que liguei meu Xbox. Eu entrei, e no começo a comunicação fluía legal, mas depois ele começou a conversar com sua esposa e filhos enquanto jogava. O estranho era que eu ouvia bem o microfone dele. Era bastante sensível, a ponto de ter certeza que ninguém estava lá com ele na verdade. Seu microfone captava cada pequeno som, até mesmo o som dos carros passando por sua rua. E mesmo assim, nenhuma outra voz dava para ser ouvida. Ele então agradeceu a sua esposa por fazer algo para ele comer, e começou a estalar os lábios e a fazer sons falsos, como se estivesse comendo. Era notório que ele estava fingindo tudo aquilo. Acabei perguntando se eu poderia dizer um oi para sua esposa ou um de seus filhos, mas ele ficou muito na defensiva, dando um monte de desculpas como eles acabaram de sair para o mercado ou coisas assim. Eu respondi, mas você estava falando com eles há poucos segundos. Depois de alguns minutos de silêncio, ele saiu da chamada e seu nome sumiu da minha lista de amigos. Nunca mais ouvi falar sobre esse cara novamente. O segundo usuário, chamado EIJYNX, disse: enquanto eu jogava um game chamado Duck Game, entrei em um lobby com 4 pessoas. Uma delas saiu após 2 rodadas. Por fim ficou eu, o dono do servidor, e esse jogador de quem irei falar. Era normal isso acontecer. Se você está acostumado com os jogos online, sabe disso. Por ora, nada havia saído dos limites da normalidade. Até que, bem, digamos que o cara que estava na partida não jogou nada. Ele estava apenas parado e escrevia mensagens estranhas no chat, algumas das quais vou descrever mais pra frente. O boneco dele no jogo tinha um chapéu estranho, uma skin bonita, mas ele não fez nada além de escrever coisas estranhas no bate-papo. Ele falava tudo o que podia. Falava de algumas histórias que sua avó lhe contava. Falava de um homem que roubou o carro do pai. Lembro-me claramente da mensagem que mais me aterrorizou. Ele escreveu: um homem roubou o carro do meu pai. Minha família estava em luto, porque não conseguimos outro carro. Sim, eu sou pobre, mas não se preocupem, esse homem nunca mais roubará carros de outras pessoas. Ele o conheceu. Quando a partida acabou, ele disse que sua avó havia dito que o fim estava chegando e tudo seria rápido e indolor, para não nos preocuparmos. Depois disso ele saiu. Fiquei preocupado com suas palavras, atordoado. Eu o reconheci mais tarde, no mesmo dia, em outro lobby. Perguntei sobre o que significava aquelas coisas estranhas que ele estava falando da última vez. Ele só respondeu: sim, o fim está chegando. Minha avó nunca mente. 27 de novembro. Em breve, minhas palavras se tornarão realidade, e com isso, irei erradicar da existência atual. Logo depois disso, ele saiu do lobby. Esse foi, de longe, a coisa mais aleatória, mas ao mesmo tempo mais assustadora que passei. 3 anos depois desse ocorrido, e eu ainda surto todo dia 27 de novembro. O próximo relato é de uma gamer mulher, com o nick de Karmatic Fox. Gamer feminina aqui. Um dos mais estranhos acontecimentos que passei enquanto jogava online foi com um cara chamado Kevin, que jogou algumas partidas de COD comigo e alguns amigos. Kevin ficou tão apaixonado pelo som da minha voz que nem conversava com os meninos do grupo, a menos que eu estivesse lá e conversando ativamente. Eventualmente, ele quis jogar apenas comigo e mais ninguém. Tive um mau pressentimento sobre isso, então nunca entrei numa partida sozinha com ele. Ele me enviou uma mensagem privada, esperando que eu participasse de um bate-papo particular. Quando recusei,
Kevin ficou desesperado. Qualquer jogo que eu estivesse jogando sozinha, ele queria entrar comigo. Me mandava convites sem parar. Quando eu ligava meu console, ele me mandava uma mensagem quase imediatamente. Kevin queria tanto ouvir minha voz no microfone que até se ofereceu para comprar alguns jogos online para mim se eu falasse com ele por alguns minutos. Ele ficou chateado quando eu recusei de novo, e de novo, e de novo. Sua atitude mudou e ele se tornou mais agressivo. Simplesmente Kevin começou a enviar várias mensagens com palavras terríveis como puta, vadia e dizendo que eu não prestava para nada. Ainda teve a cara de pau e terminou implorando para que eu lhe enviasse uma mensagem de voz minha gemendo. O terceiro usuário, com o nick de Vest MC Boner Hall, contou também o seu relato. Eu jogo PUBG Mobile e ele tem um chat de voz, como todos nós sabemos. Então, enquanto jogávamos na semana passada e me comunicava normalmente com meu time, percebi que tinha um cara que não falava nada. O microfone do celular dele só fazia um zumbido de estática. Fomos até o final da partida e estávamos quase vencendo, quando fomos encurralados em uma casa. Então, enquanto prestávamos bastante atenção nos barulhos para nos protegermos, o microfone daquele cara fez um barulho alto e a estática parou. Tudo o que ouvimos foi: "Levanta e fala, cadê o dinheiro?" E um barulho de tiro seco, antes que o personagem desse cara simplesmente parasse de se mover. Nós perdemos a rodada, e o rapaz nunca mais respondeu nenhum convite nosso. Todos os dias, pergunto a mim mesmo o que aconteceu. Dando continuidade à série de relatos aterrorizantes de gamers, você já sabe como funciona, né? Em um fórum foi perguntado: qual sua experiência mais assustadora em um jogo online? Os relatos serão esses que irei contar nessa continuação. Se você não viu a parte 1 desses relatos, clique no card aqui em cima ou na descrição. Vamos começar. Eu costumava jogar Roblox religiosamente há cerca de 12 anos. Uma vez, meu irmão e eu estávamos jogando em um mundo que ele fez, e uma pessoa aleatória entrou. Ela começou a falar conosco e, de alguma forma, sabia de todos os detalhes recentes de nossa vida. A cirurgia no joelho do meu pai, nosso gato que havia morrido, nossa avó que também faleceu. Todo tipo de coisa. Isso nos assustou muito, porque éramos apenas crianças e pensávamos que esse estranho, de alguma forma, estaria nos perseguindo. Minha mãe acabou entrando em contato com o suporte do jogo para ver se eles podiam fazer alguma coisa a respeito, mas o máximo que eles puderam fazer foi nos mandar outras contas às quais o IP dessa pessoa estava conectado. Acontece que foi nosso primo que fez uma conta falsa apenas para nos assustar. Foi super traumatizante na época. Todas as suas contas acabaram sendo banidas, porque ele aparentemente perseguia as pessoas que conhecia e entrava no jogo delas apenas para assustá-las. Minha esposa e eu fizemos alguns amigos enquanto jogávamos Halo, e ela os conhecia muito bem. Até mais do que eu, pois era bastante comunicativa e eu mais reservado. Nós logávamos na maioria das noites. Numa dessas noites, enquanto ela estava jogando com um desses caras, um deles começou a falar sobre relacionamentos, etc., assim como sobre sexo. Para minha esposa, não parecia uma conversa estranha, pois a gente já tinha pego uma certa intimidade com eles. O cara começou a dizer que estava se sentindo solitário por estar solteiro há algum tempo, mas, de modo geral,
Ele não estava dizendo nada impróprio ou que eu devesse me preocupar. Conversa vai e conversa vem, até que um tempo depois, ele confessou a ela que se masturbava enquanto ela falava e perguntou se isso a incomodava. A reação inicial dela foi que era um pouco estranho, mas ela simpatizou com ele e achou até engraçado. Entretanto, algumas horas depois, quando cheguei em casa do trabalho, ela realmente começou a ficar incomodada com isso e queria parar de falar com ele, bloquear o cara, mas se sentiu mal com isso, pois não achou que era necessário, especialmente porque ela já meio que tinha o perdoado. Mas por outro lado, ela não se sentia confortável com a ideia de falar com ele novamente. Depois de pensar por um tempo, ela decidiu bloqueá-lo e tentar esquecer o assunto. Quando eu estava jogando Minecraft com alguns amigos, aquele papo normal no servidor, mencionei que estava com fome. Um cara que eu não conhecia, mas parecia relativamente normal na hora, disse: "Uma pizza está a caminho de sua casa." Eu verifiquei imediatamente no bate-papo, porque não me lembrava de ter digitado o meu endereço, muito menos de ter dado a alguém, fora que eu não o conhecia pessoalmente. Agi normalmente e continuei jogando. 30 minutos depois, uma pizza chegou à minha porta, já paga. Imediatamente, disse a todos os meus amigos para tomarem cuidado com ele, já que de alguma forma ele conseguiu meu endereço. Eu não tenho ouvido ou falado com ele há alguns anos. No entanto, ainda fico um pouco cauteloso ao fornecer qualquer informação na internet que possa determinar minha localização. Isso foi anos atrás no serviço live do Xbox 360, quando eu estava jogando Rainbow Six Vegas 2 logo após o lançamento. Estava na fila de espera, enquanto esperava que meus companheiros de clã se conectassem. Nessa espera, entrei em um jogo aleatório que estava esperando mais jogadores. Imediatamente, ficou óbvio que alguém estava fazendo sexo devido ao áudio que ouvi de um dos microfones. O jogo começa e sou jogado no mesmo time do casal em questão. Então, naturalmente, o personagem deles permaneceu parado enquanto o resto de nós saiu correndo para encontrar o inimigo. Mais alguns minutos disso se passaram, até que algo mudou. A voz feminina começou a reclamar, silenciosamente a princípio, mas rapidamente começou a levantar a voz. Nunca ouvi o outro falar. A única resposta que ouvi foi um estrondo e o que parecia o microfone caindo no chão. A menina então começou a gritar: "Não, para!" seguido por soluços. Pouco depois, o jogador fez logout e saiu do lobby. No jogo Team Fortress 2, eu estava jogando em um desses mapas de fuga de zumbis. Microfones de alguns jogadores chiando, aquela coisa normal, mas nada muito irritante. Na verdade, eles pareciam jogar muito bem e só se comunicavam quando necessário, apesar de notavelmente suas vozes serem de crianças. Então, um outro sujeito entrou com um avatar de outro jogo e um nick chamativo. Nem mesmo 5 minutos depois de entrar, ele ouviu um dos outros jogadores dar uma call e logo disse no chat: "Caramba, que voz bonita." Claro que aquilo foi um grande ponto de interrogação na minha cabeça, mas o que quer que fosse, era só um cara idiota querendo fazer piada. Pelo menos, eu pensava assim. Acontece que depois de um tempo, ele começou a usar seu próprio microfone e com uma voz rouca e grossa, perguntou coisas completamente inadequadas para a criança no servidor, como se ela queria sair com ele, sair e jogarem sozinhos para conversar melhor, esse tipo de coisa. Logo fiquei puto e imediatamente contatei os administradores para ver se eles podiam fazer alguma coisa. O homem ficou em silêncio por um tempo,
e depois tentou se defender dizendo: Não, tô apenas brincando, cara. Infelizmente não o baniram, e o cara acabou voltando a ser um chato com aquele garoto, até que ele ficou em silêncio e escreveu no bate-papo algo do tipo: Prefiro não falar mais, se quiser me manda uma mensagem. E na frente colocou o nick do menino. O canalha eventualmente foi embora, e o garoto me agradeceu por eu ter ajudado a recriminar o comportamento assustador do homem. Mais tarde, descobri que existe toda uma subcultura em alguns jogos da Valve, principalmente com homens de mais de 30 anos, que criam suas contas com base em personagens de videogame populares, para atrair crianças a se tornarem amigas delas e perseguir, assediando-as. Eu, é claro, não fui mais a fundo para saber mais sobre isso, pelo próprio bem da minha sanidade. O sorriso dela parecia um pouco mais fraco do que o habitual em sua última postagem no Insta. Mal sabiam e nem desconfiaram que o assassino dela decidiu naquele momento que seria muito mais original e artístico se ele fizesse sua vítima postar uma série de selfies sorridentes durante os longos dias de tortura. Isso é algo que você provavelmente já fez ou ainda faz frequentemente, às vezes até sem perceber. Muitas pessoas têm esse tipo de tique, por assim dizer, como uma forma de distração quando se está muito nervoso ou agitado. Alguns roem as unhas, outros mexem os dedos freneticamente, e existe uma parcela de pessoas que buscam estalar os dedos para se desestressarem ou se acalmarem. Desde pequeno eu tinha essa mania. Sempre que ficava nervoso antes de fazer algo, estalava todos os dedos das minhas mãos. Isso me ajudava a manter mais a calma e executar o que queria com perfeição. Fui crescendo com isso e, com o passar do tempo, se tornou um hábito frequente. Isso é comum, já que muitas pessoas estalam os dedos, então meio que não me incomodava. Minha mãe dizia que se ficasse estalando os dedos assim, uma hora minhas juntas iam inchar e não teria anel que coubesse. Fui então pesquisar sobre e vi que estalar os dedos eventualmente não faz mal, nem prejudica a articulação ou algo assim. No entanto, se estalar os dedos como um hábito e compulsivamente, poderia causar problemas como lesões na articulação, perda da flexibilidade e diminuição da força dos dedos. Meio que isso realmente me deixou preocupado, pois comecei a perceber que não estalava os meus dedos somente quando estava nervoso ou concentrado demais. Havia se tornado algo compulsivo e estranho, até mesmo para mim. Tentei então deixar essa mania de lado e buscar não fazer para não ter problemas futuros. 2 semanas se passaram e eu estava sempre atento para não estalar mais os dedos e ficar livre de vez desse hábito. A semana de provas começou na faculdade e, como já era de se esperar, o nervosismo começou a preencher minha mente. Ouvi o som familiar de dedos sendo estalados. Olhei para as minhas mãos e lá estavam meus dedos, sendo estalados um a um. Percebi que realmente não conseguia ter um controle absoluto sobre minhas mãos para que não fizessem isso. Automaticamente, eu juntava as duas e estalava os dedos um a um. Esperei então a semana de provas passar para que eu pudesse me concentrar um pouco mais nesse problema e tentar resolver. Estalar os dedos para muitos é algo bom, é uma sensação de, digamos, relaxamento, ouvir o som que faz, o pequeno formigamento que se sente, seguido do minúsculo deslocamento do muscular da junta, mas era o que eu sempre sentia. Mas agora, isso está me incomodando, o que um dia me trazia paz e conforto, e parecia algo bobo, estava me deixando preocupado
pelo que poderia acontecer. Após o fim das provas, tentei me concentrar apenas em acabar com isso de vez. Busquei fazer meditação para tentar diminuir o nível de ansiedade. Talvez ajudasse. O nervosismo foi diminuindo, mas os sons dos estalos continuaram. Mas dessa vez era algo pior. Quando ouvia o barulho, olhava para as minhas mãos e os meus dedos estavam sendo estalados sem a ajuda de um dedo auxiliar ou de outra mão. Simplesmente, eles se entortavam e o som saía de suas juntas. Involuntariamente, e como se tivessem vidas próprias, meus dedos, um a um, iam se inclinando para baixo e fazendo um som como se estivessem se quebrando ao meio. Isso começou a me preocupar ainda mais. Fui ao médico para que ele pudesse me examinar e me encaminhar para um especialista ou algo assim. Eu nunca tinha visto algo parecido. Sabe aquele negócio que a gente tem quando o músculo se mexe sozinho e fica tipo uns espasmos? Era a mesma coisa, só que era com o meu dedo e ele estalava. Talvez eu estivesse ficando louco. Talvez as provas na faculdade, o trabalho de meio expediente que tinha todos os dias depois da aula, comer fora de hora ou coisas assim, estivessem causando essa paranoia em minha mente. O médico então fez um check-up completo e viu que eu estava com um nível de estresse elevado. Me fez algumas perguntas como se eu estava dormindo bem e me alimentando. Me receitou alguns remédios e me liberou. Disse que uma boa noite de sono e uma alimentação saudável iriam me fazer bem. Fui para minha casa então, confiante de que tudo ficaria bem. Mas assim que deitei na cama, comecei a ouvir novamente os estalos, mais altos e mais fortes. Olhei para as minhas mãos e dessa vez os dedos não estavam sendo inclinados para a frente, mas sim para trás. Meus dedos, um a um, foram encostando as pontas nas costas das minhas mãos, fazendo um barulho ensurdecedor. A dor era insuportável e a sensação de desespero tomou conta de mim, até que eles voltaram ao normal. Assim que se normalizaram, peguei um pano e amarrei nas mãos, tentando impedir meus dedos de estalarem mais uma vez. Mas não foi o suficiente. Os sons dos estalos se tornaram mais frequentes e mais altos a cada dia. Tentei não olhar para minhas mãos enquanto ouvia o barulho ensurdecedor dos dedos sendo estalados. Apenas tentei aguentar firme a dor que me era proporcionada. Nenhum ato de desespero, liguei a trituradora na pia e coloquei minhas mãos dentro, com a esperança de que tudo isso acabasse. Mas não adiantou. Com elas em pedaços, ainda continuo a ouvir o barulho dos estalos. Agora, como ecos em minha mente, estalando os dedos, um por um. Para contar essa história para vocês, estou usando um software que digita tudo o que eu falo. E estou fazendo isso agora, única e exclusivamente, para te alertar. Não sei o que é isso e nem como parar. Só sei que começou com um simples estalar de dedos. Tome cuidado, pois esse hábito pode fazer você perder as mãos. E quem sabe, também sua sanidade. Há uns meses atrás, em um dia como qualquer outro, ouvi uma risadinha atrás de mim. A princípio pensei que estava vindo das crianças, mas todas que eu vi estavam brincando, sem falar que atrás de mim não tinha nada. Virando-me, vi uma menininha me espreitando por trás de uma das árvores. Eu estava no parque, sentado em um banco e lendo um livro. Apenas a alguns metros de distância, meu irmão estava brincando alegremente no escorregador. Todas as crianças estavam ocupadas se divertindo nos vários brinquedos do parquinho. Então, por que essa garota estava se comportando de maneira tão estranha? Ela andou devagar até mim e sentou-se ao meu lado, sorrindo docemente o tempo todo.
A menina devia ter seus 4 ou 5 anos de idade. Onde estão seus pais? Perguntei. Ela levantou a mãozinha gordinha e apontou o dedo indicador para uma mulher sentada em outro banco, ocupada no celular. Qual seu nome? Questionei. Ana, a menina respondeu. Ana parecia ser bastante estranha. Com o passar dos tempos, percebi que ela nunca tentava se misturar com as outras crianças. Todo domingo eu visitava o parque com meu irmão e todo santo domingo eu a encontrava lá. Às vezes sua mãe vinha junto, mas na maioria das vezes ela não estava. Ana me dizia que sua mãe sempre estava ocupada com o trabalho e frequentemente a deixava ir sozinha no parque enquanto resolvia seus problemas pessoais. O pai de Ana havia perdido o emprego há alguns anos e depois de uma maré de azar, ele virou alcoólatra, resultando em um divórcio. A mãe de Ana então jogou a culpa do fracasso do casamento na menininha. Eu senti pena dela. Essa pobre criança teve que suportar tanto em uma idade tão jovem. Ela me contou como foi intimidada na escola, o que fez a parar completamente de interagir com crianças da idade dela. Eu era seu único companheiro e ela confidenciou toda a sua felicidade e tristeza em mim. Um mês se passou, comigo vendo Ana todos os domingos naquele mesmo parque. Mas em um desses últimos domingos, ela não apareceu. Me senti desconfortável pra caramba. Era estranho, sabe? Já tinha me acostumado. Mas o que eu poderia fazer? Eu não tinha ideia de onde ela morava. Eu nunca sequer tinha dado um oi pra mãe dela. Então, todo domingo, eu ia no parque com meu irmão e esperava, sentado, ansiosamente, que ela aparecesse em algum momento. No próximo domingo, no caso hoje, assim que entrei no parque, já notei a mãe de Ana sentada em um banco, ocupada no celular como sempre. Logo soube que ela também estaria por ali. Fiquei aliviado por ver Ana hoje, mas essa sensação mudou rapidamente quando vi a expressão no rosto da menina. Era uma profunda tristeza, do tipo que nunca se espera ver no rosto de uma criança. Ninguém me ama, ela disse, enquanto uma lágrima deslizava por sua bochecha esquerda, contando que sua mãe havia trazido um colega para casa na semana passada, e Ana, cuja experiência com homens adultos era limitada ao pai alcoólatra abusivo, ela se recusara a interagir muito com ele, fazendo com que a mãe atacasse a pobre menina por causa disso. Mas aí, ela me disse algo que eu não esperava. A mãe dela tinha deixado ela para fora de casa por causa de seu comportamento. Fiquei indignado e decidi que era hora de confrontar aquela mulher. Mas minha primeira preocupação foi animar a Ana. Eu me escondi no meu esconderijo secreto nesse parque quando a mamãe me deixou para fora. Você quer ver? Ela sussurrou. Pensei 2 vezes antes de ir. Meu irmão não poderia ficar ali nos brinquedos sem supervisão. Mas ela estava insistindo demais. Pensando que eu ficaria fora por apenas alguns minutos, permiti que ela segurasse minha mão e me levasse até a área do parque onde ficava o lago. Ela então apontou para uma área escondida na margem oposta do lago, um lugar onde geralmente ninguém se aventurava. Eu conseguia ouvir o barulho de muitos corvos por lá. Os arbustos ásperos arranharam minhas pernas, mas eu não parei. Um odor estranho estava no ar. Eu nunca fui um grande fã da natureza, mas sabia que aquilo não estava normal, ou muito menos natural. Cheguei até o grande grupo de corvos e gritei alto. Ali no chão estavam os restos podres de uma garotinha. Os corvos estavam se alimentando do corpo e vísceras dela. Eu tropecei para trás e virei minha cabeça. Ana não estava em lugar algum. Corri de volta para a área de recreação.
pegando meu celular e tentando não tremer enquanto discava o número da polícia e tentava informá-los sobre a terrível situação. Uma ira mortal me entorpeceu e no mesmo momento confrontei a mãe de Ana. "Onde está sua filha?" perguntei bravo. A mulher me deu um olhar de grande confusão. "Desculpe, eu não tenho filha, só filho. E ele tá ali no balanço, olha." Ela apontou para um garoto de cerca de 9 anos de idade, do lado do meu irmão. Por fim, os policiais confirmaram que a mulher não estava mentindo. O nome da menina cujo corpo eu encontrei foi confirmado como Ana. Estava apodrecendo naquele canto do parque há cerca de 1 mês. Mas a pergunta que não quer calar é: com quem eu estava conversando esse tempo todo? Logo que a quarentena começou, eu resolvi ir para o meu sítio. Já ia ficar sozinho em casa, só eu e o Nico, meu cachorro, um vira-lata preto. Então, por que não passar esse tempo no sítio mais perto da natureza? Já faz 3 meses que estamos aqui, e a cada dia vinha tentando coisas diferentes para me distrair. Além do trabalho, já tinha assistido milhares de filmes e séries, lido quase todos os livros que queria. Consegui aprender a cozinhar uma coisa ou outra e até comecei uma mini plantação. No auge do tédio, peguei meu notebook e comecei a conversar com meus amigos. Nós resolvemos experimentar alguns jogos. Juntos, jogamos LoL, Minecraft, GTA e alguns outros. Até que Christian, meu amigo, sugeriu que tentássemos uns jogos de terror. Fiquei um pouco receoso com a ideia, já que nunca gostei muito de filmes e histórias de terror. Confesso que sempre tive um pouco de medo, principalmente de histórias sobrenaturais. Mas como todo mundo topou e o tédio era tanto, acabei concordando também. Depois de pesquisarmos alguns jogos, Christian se deparou com a história do Siren Head, o tal Cabeça de Sirene. Estávamos todos numa chamada de vídeo quando ele contou a história dessa suposta criatura. Contou que ela tinha sirenes no lugar da cabeça, um corpo tão magro que mais parecia um esqueleto e que ele se camuflava em florestas e lugares com muitas árvores, já que era parecido com elas. Christian ficou empolgado com a história e as habilidades desse ser tão curioso. Aparentemente, o Cabeça de Sirene conseguia emitir vários sons para atrair suas vítimas. Além dos sons da própria sirene, ele conseguia também imitar vozes de pessoas conhecidas, transmissões de rádios e TVs em diversas línguas, tudo como forma de chamar a atenção de suas presas. O pessoal acabou achando a história mais engraçada do que assustadora. Enquanto Christian contava o que havia lido, ficaram zoando com ele. Eu acabei entrando na brincadeira também, porque era muito difícil imaginar um monstro como esse andando por aí. Mas quando Christian comentou que haviam vídeos reais de aparições do Siren Head na internet, eu senti uma coisa estranha, um frio na espinha, algo que não sentia há tempos. Não conseguia entender de onde vieram essas sensações, mas o pessoal continuou brincando e rindo, então também não dei muita importância para isso. Naquele mesmo dia, mais tarde, quando terminava de jantar, recebi uma mensagem de Christian dizendo que ele havia encontrado um jogo do Siren Head e perguntou se eu queria jogar com ele. Perguntei sobre o resto do pessoal, se todos iriam jogar também, e ele disse que não tinha falado com eles. Acho que ele ficou chateado com as brincadeiras e não quis convidar mais ninguém. Para ser sincero, eu não estava muito afim. Sou medroso pra caramba, mas também me senti culpado por ter feito pouco caso da história que ele tinha gostado tanto. Então, acabei topando. Eu não sabia, mas essa viria a ser a pior decisão que tomei na vida.
Logo que começamos a jogar, já senti a tensão da história. O jogo nos colocou no meio de uma floresta à noite e tínhamos que encontrar um acampamento, que mais tarde descobriríamos que estava deserto, apenas com rastros de sangue deixados pelo Siren Head. Fiquei meio agoniado com o silêncio que pairava no jogo. Pior do que músicas em filmes de terror, só o silêncio que antecede um ataque. No jogo, é a mesma coisa. Enquanto jogava, falava com Christian por videochamada, mas estávamos tão nervosos que mal conseguíamos falar. Quando ouvi sons de passos muito altos, levei um susto. Mesmo estando com fones, automaticamente olhei ao meu redor, para ver se tinha algo em volta. Só vi Nico, dormindo do lado da cama, e me senti um pouco bobo por ter tido essa reação. Era só um jogo. Naquela noite, acabei dormindo meio mal. Sonhei muito com o jogo e acordei várias vezes achando estar ouvindo as sirenes do Siren Head. Nico também latiu bastante durante a noite na porta dos fundos da casa. Tive que levantar para tirá-lo de lá, e quando foi para o quarto comigo, finalmente conseguiu dormir. No dia seguinte, coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Ainda meio cansado, mandei mensagem para Christian perguntando se iríamos continuar o jogo. Tínhamos combinado que sim na noite anterior, mas eu estava pensando em cancelar, desistir, sabe? Precisava dormir direito. Passei o dia inteiro esperando pela resposta dele, mas ele não respondeu. No final da tarde, enquanto colocava comida para Nico, ouvi passos nos fundos da casa. Corri para ver se tinha alguém por ali, mas nada. Nenhum vento das árvores. Nada. O terreno da casa era grande e a parte de trás dava para minha pequena horta e ao fundo várias árvores. Algumas davam frutas, tipo manga, abacate, pitanga, e às vezes eu ia colher algumas junto com Nico, que gostava de brincar na terra. Como não vi nada por ali, pensei que podia ser algum cachorro de outra casa. Mais tarde, entretanto, ouvi de novo os mesmos passos. Era um barulho alto, parecido com o do jogo da noite anterior, e dessa vez eles pareciam estar mais próximos. Fiquei assustado e tentei mandar mensagem para Christian. Queria que alguém me falasse que eu só estava ficando paranoico, mas nenhuma resposta dele. Liguei e ninguém me atendeu. Meu Deus, onde está o Christian? Por que ele não me atende? Se eu já estava paranoico antes, meu nervosismo foi só aumentando. Tranquei todas as portas e janelas, me fechei em casa e tentei me distrair com alguma coisa. Só depois de um tempo, percebi que Nico não estava dentro de casa. Eu estava tão nervoso que acabei não percebendo que não o coloquei para dentro. Olhei pela janela e não vi ele em lugar nenhum, mas já estava tudo tão escuro que nem tinha como enxergar direito. Eu ia ter que sair e ir atrás dele. Acendi o flash do celular e saí. Naquele contexto, me senti como se estivesse dentro do jogo. Uma lanterna na mão e um lugar escuro cheio de árvores. Chamei por Nico várias vezes, mas não consegui ver nenhum sinal de onde ele poderia estar. De repente, comecei a ouvir um som abafado que parecia com as patas de Nico, como se estivesse correndo. Chamei por ele mais uma vez e ele começou a latir. Fui em direção aliviado ao som de seus latidos, mas estava muito escuro e não consegui ver nada. Do nada, seus latidos pararam e não consegui ouvir mais nada. O silêncio foi ensurdecedor, como se não tivesse mais nenhum som no mundo. Resolvi voltar para casa correndo. Quando cheguei na porta, ofegante, vi Nico lá dentro, deitado no sofá. Fiquei assustado e confuso, porque claramente ouvi seus latidos na direção oposta da casa. Entrei correndo e mais uma vez tranquei a casa inteira. Meu coração estava acelerado. Eu só podia estar ficando louco. Aquele jogo mexeu mesmo com a minha cabeça. Mais uma vez, peguei o celular
e liguei para Christian. Enquanto o telefone chamava, eu comecei a ouvir a voz de Christian lá fora me chamando. Não conseguia ver nada, mas não era possível que ele ia aparecer no sítio sem falar comigo antes. Olhei pela janela para ver se seu carro estava lá, mas não tinha nada. O telefone ainda chamava, e sua voz lá fora ficava cada vez mais alta e continuava a me chamar mais próximo. Até que alguém finalmente atendeu o telefone. Christian, onde você está? Ué, tô em casa, ele respondeu. Trabalhei o dia inteiro, cara. Não consegui te responder, foi mal. Eu juro que meu coração parou por alguns segundos, porque enquanto falava com ele no telefone, ainda conseguia ouvir sua voz lá fora me chamando. Eu acordei em um saco de parto, em pânico e sufocando em líquido amniótico. Agarrei as paredes carnudas, lutando com toda a minha força, aterrorizado para me libertar. Com um som terrível, fui jogado nas pedras lamacentas da rua abaixo, torcendo meu tornozelo quando aterrissei. A chuva fria arranhou meu corpo nu dentro do saco. Tentei e não consegui me levantar. A rua era estranha para mim. Uma mistura insana de visuais que ia do moderno ao pré-histórico, cheio de nuvens de tempestade, iluminando meu entorno com relâmpagos. Um homem se aproximou de mim. Seu cabelo estava sujo e a chuva escorria por suas roupas de couro. Ele não disse nada, apenas me observou, me contorcendo no chão. Por favor, eu ofeguei, ajude-me. Ele respondeu, batendo o pé no meu rosto, quebrando meu queixo e fazendo minha visão embaçar. Ele me batia sem dó. Aleijado, nu e gritando, não havia nada que eu pudesse fazer para me defender quando ele começasse a me comer vivo. Essa foi minha entrada no inferno. E isso acontecerá com todos vocês que virão para cá em algum momento. Poucas pessoas sobrevivem à primeira hora. Ainda mais na primeira noite. No inferno, quando você morre, passa pela mesma coisa novamente, saindo de um novo saco de parto em outra parte da cidade. Eventualmente, as pessoas aprendem a atacar o homem que vem as pegar. E se tiverem sorte, conseguem até matá-lo. Essa é a única regra do inferno. Os fortes vencem os fracos. Acostume-se com a ideia e você poderá passar mais tranquilo pela vida após a morte. Para isso, eu vou te dar uma mãozinha. Considere esse seu guia de sobrevivência no inferno. Não se engane, eu não estou fazendo isso por simples bondade do meu coração. Quando você morrer, me deve uma. Não se preocupe em tentar me encontrar. Eu garanto que nos encontraremos eventualmente. A eternidade é um longo tempo, então é só uma questão de quando. Faça o que eu disser e você terá uma chance melhor do que a maioria das pessoas de evitar uma estadia ruim no inferno. Seja bem-vindo. Algumas pessoas juram que viram uma luz no fim do túnel quando morreram. Na minha opinião, essas pessoas ou alucinaram ou estão mentindo. A maioria de nós apenas acorda em um saco de parto alguns minutos após a morte. Os edifícios do inferno estão cobertos por coisas horríveis que parecem peles e cactos que nascem dos tijolos. Eu já mencionei que a primeira coisa que você precisa fazer é se preparar para lutar. É aí que o bicho pega, já que nem todo mundo tem força para romper a carne do saco. Você vem com o corpo que tinha antes de morrer. Então digamos que você nasceu aleijado, ou talvez tenha morrido muito jovem ou muito velho. Que bosta, hein? Você vai ter uma eternidade se afogando no líquido do saco de parto repetidamente. Se você conseguir se libertar do saco, não perca tempo se recuperando, imaginando o que aconteceu. Fique de pé rápido e prepare-se para se defender. As chances são boas que o homem esteja com fome.
Não há plantas ou animais no inferno. Então comer pessoas é sua única opção se você não quer morrer de fome e ter que começar tudo de novo. Então, força, campeão. Pode demorar algumas tentativas, mas a maioria dos moradores do inferno tem lutado por sobrevivência há muito mais tempo do que você. Eles podem ter armaduras feitas de pele bronzeada, metal e ossos. Eles quase certamente terão um cano ou um machado em suas mãos. Tudo isso será útil para você se puder tirar isso deles. A próxima coisa a se fazer é encontrar um abrigo. Nunca para de chover no inferno, e a pneumonia é uma maneira horrível de se morrer. Vai por mim. Felizmente, você terá um monte de edifícios para escolher. Sempre quis morar em uma mansão vitoriana com meio teto e sem mobília? Que tal um antigo casebre de tijolos? Tudo que os humanos construíram na Terra você pode encontrar aqui em uma versão em ruínas. Escolha um prédio, mate todos os invasores e more lá. As melhores casas são aquelas que vêm com sucatas e madeira. Além de serem bons materiais para se fazer armas, são também vitais para conseguir água potável. Eu aprendi da maneira mais difícil que a chuva do inferno está cheia de doenças e tem que ser fervida antes de ser tomada. Então, fazer um fogo e algo para fazer uma tigela é uma necessidade. Ok, nesse ponto você já tem sua casa. Ótimo, as coisas estão indo bem. O sofrimento de você chegar até esse ponto pode até te deixar com uma pontinha de felicidade. Mas esqueça, você vai começar tudo de novo. Isso porque algo vai te matar eventualmente e você terá que voltar do início. Meu recorde é de 1 ano sobrevivendo, mas se você quiser passar disso, precisa entender o inferno e seus habitantes. As pessoas do inferno podem ser agrupadas em 2 categorias. A primeira, a carne fresca, é aquela que acabou de sair de um saco de parto. É matar ou ser morto quando se trata de carne fresca, sempre foi. Lembre, você já foi um recém-nascido, por assim dizer, aqui no inferno. Então, conhece as fraquezas de alguém que acabou de chegar. Isso, se é claro, for a primeira vez dessa pessoa. A segunda categoria são os moradores, que veem essa carne fresca como um suprimento rápido e fácil de comida, couro e osso. Os moradores têm um tempo maior aqui, e com certeza todos eles irão lutar para manter seu status de residente pelo tempo que puderem. Não se engane, porém, os moradores se vitimizam uns aos outros tanto quanto atacam a carne fresca. Se você é uma mulher, por exemplo, bem, é melhor tomar muito cuidado. As mulheres são violadas no inferno muito mais do que os homens. É apenas um fato. Se você não é uma dessas fisiculturistas ou mulheres fortes, faça a coisa mais inteligente e se prostitua em troca de proteção. O respeito próprio não existe no inferno. Lembra que você vem com o corpo que tinha antes de morrer? Bom, esse fato forma o núcleo da sociedade do inferno. A verdade é que ao longo da história, geralmente tiveram muitos homens que morreram durante a guerra. Isso significa que no inferno há muitos homens com corpos jovens e fortes, aptos para lutar. Não gostou? Se ferrou. Esses são os caras que mandam e desmandam. Se não pode lutar contra eles, é melhor fazer o que eles dizem. Se você viveu o suficiente e luta razoavelmente bem, pode ser convidado para uma das tribos residentes. Estes são grupos de pessoas que se unem em prol da segurança de um grupo. Acredite, fazer parte de um grupo torna as coisas muito mais fáceis por aqui. No entanto, lembre-se de que você é apenas parte da tribo enquanto for vivo. Seja morto e volte a ser carne fresca. As tribos oferecem a coisa mais próxima de uma sociedade civilizada que você encontrará no inferno. Se você faz parte de uma tribo, as pessoas ao seu redor não vão te matar, a não ser que as coisas fiquem realmente difíceis, mas é raro. Não parece muita coisa, mas é tão bom quanto parece.
Meu próprio recorde de sobrevivência foi graças a entrar em uma tribo dessas. A vida foi boa por um tempo lá. Nós tivemos cerca de 50 soldados e muitas garotas, digamos, para nós protegermos. Ninguém podia nos tocar e os homens obedeciam a um código de honra. Então o medo habitual de ser esfaqueado pelas costas por seus amigos não era um problema muito grande. Eu poderia ter passado a minha eternidade em total conforto, mas o inferno tem seus truques sujos. A carne humana e a água da chuva fervida não são uma dieta equilibrada. Mais cedo ou mais tarde, até mesmo o morador mais forte morre de desnutrição. Eu fiz bem em durar um ano, embora os últimos meses tenham sido agoniantes. Se eu acreditasse em Deus, juraria que ele projetou o inferno de tal maneira que ninguém permaneça no topo da cadeia alimentar por muito tempo, diferente de como é na Terra. A maioria dos condenados vive em Dis, a cidade do inferno. É onde toda a carne fresca nasce e, considerando o tamanho do lugar aliado à curta expectativa de vida, muitas pessoas passam a eternidade sem nunca pisar fora de lá. Siga o meu conselho e não saia da cidade. São difíceis as coisas ali, é verdade, mas acredite em mim quando digo que fica muito pior se você tentar sair. Dis é cercada por um terreno baldio chamado Gehenna, uma extensão vazia de cinzas que se estende até o infinito. Às vezes, os condenados perdem a vontade de sobreviver e partem para Gehenna. A maioria deles nunca volta. Eu fiz uma caminhada uma vez por lá há muito tempo atrás e tive meus motivos. Não vou te dizer que sou uma boa pessoa que nunca mereceu isso. Ninguém pode dizer isso e não ser um mentiroso. Entretanto, eu não sou mau. Ou melhor, eu não era. Não até chegar no inferno. Você mata, estupra e tortura porque sabe que eles farão o mesmo com você. E você é assassinado, estuprado e torturado porque sabe que fará o mesmo com eles. Fique tempo suficiente no inferno que uma hora vai pensar em dar um passeio em Gehenna só para se livrar um pouco disso. Nos primeiros quilômetros que andei, não vi nada especial. A chuva parou depois de um tempo. A lama debaixo dos meus pés dava lugar a cinzas e tive meu primeiro vislumbre do céu do inferno além das nuvens. Era um cinza liso com um sol branco, completamente desprovido de beleza ou calor. O curioso é que enquanto caminhava em Gehenna, perdi qualquer vontade de comer, beber ou dormir. Meu corpo começou a se esvair, mas eu não me importei. Mesmo quando minha pele começou a se soltar e meus ossos foram expostos, não liguei. Quanto mais andava, mais ocos ficavam minha mente, corpo e alma. Não sei o que teria acontecido se eu continuasse. Francamente, não quero nem saber. Alguma parte de mim ainda queria viver. Então, aquele sentimento todo de não me importar acabou e eu voltei. Eu havia andado por dias, talvez semanas, mas quando me virei para voltar, Dis estava a poucos passos de distância. Pisei de volta na cidade e meu corpo finalmente desmoronou. Quando saí do meu saco de parto, jurei nunca mais pisar em Gehenna novamente. Bom, vamos ao que interessa. Existem maneiras de sair do inferno. Isso deveria ser óbvio, senão eu não estaria te fazendo esse guia, né? Às vezes os vivos querem conversar com os mortos. Eles pegam seus cristais, incensos e placas espirituais na esperança de falar com seus entes queridos. A maioria não faz mais do que se enganar pensando que fez tal contato. Eles sorriem ou choram, convencidos de que sua amada avó está tocando harpa em uma nuvem em algum lugar do céu. Mas para falar a verdade, alguns têm a habilidade de realmente nos alcançar. Eles conseguem abrir um portão entre o inferno e o mundo dos vivos que percebemos aqui
como um pilar de fogo que se estende das nuvens. Assim que um desses pilares aparece e o vivo nos vê, é o momento em que ele se arrepende amargamente. Você não viu a verdadeira natureza do homem até que tenha assistido a milhares de humanos uns contra os outros, chutando, mordendo e fazendo atrocidades para sobreviver. Entrar em contato com os mortos sempre resulta em um dano irreversível para os vivos. Algumas pessoas acreditam que você pode ser possuído por demônios. Deixe-me dizer uma coisa: demônios não são reais. O que os vivos veem como possessão demoníaca é apenas um de nós que conseguiu passar pelo pilar de fogo e estamos testando nosso novo corpo. Entenda, quando um de nós aqui consegue ir para o mundo dos vivos, nosso comportamento é exatamente aquele que vocês tanto se assustam e chamam de possessão demoníaca. Mais cedo ou mais tarde, acabamos indo longe demais. Nosso hospedeiro morre ou sua família chama um exorcista. Então, voltamos para o saco de parto e ficamos nas ruas do inferno novamente. Até agora você deve ter uma boa ideia do que esperar do inferno. Já aprendeu o que fazer com a primeira pessoa que você encontra quando sai do saco de parto. Aprendeu a encontrar ferramentas e abrigo. Aprendeu que não importa o que você faça, quão bem você o faça, algum dia você volta a ser carne fresca. Diz, é a maior cidade que você pode imaginar. Tribos lutam e morrem por território, e tomar um caminho errado é uma maldita sentença de morte. Se um dia vier para cá, você terá uma ideia de onde deve e não deve ir. Desenvolver um tipo de inteligência de sobrevivente. Mesmo assim, existem lugares em Diz que você deve conhecer. Vamos fazer agora um pequeno passeio turístico do inferno. Talvez o aviso prévio lhe faça algum bem. Rua da Pele. Permita-me contar sobre a primeira vez que vi essa rua com um nome esquisito, como se o resto aqui não fosse o suficiente. Saí do meu saco de parto em uma estrada, fiquei de pé e me preparei para lutar. Mas ninguém estava lá. Nenhuma única pessoa estava em uma rua que se estendia por quilômetros em qualquer direção. Relaxei um pouco e dei uma olhada ao redor. A maioria das ruas de Diz são labirintos. Você passa a maior parte da sua estadia no inferno paranoico tentando achar a próxima esquina, e há sempre alguém pronto para matá-lo. Já nessa rua, não é assim. A Rua da Pele é uma única linha reta com apenas chuva e escuridão para dificultar a visibilidade. Me senti mais vulnerável do que senti em qualquer outra parte da cidade. Você já entrou em algum espaço grande e vazio e ficou com medo se sentindo exposto? Então, imagine também estar nu, desarmado e no inferno. Pois é, mas ainda assim eu sabia o que deveria fazer. O primeiro passo era encontrar algumas roupas e materiais. Foi aí que aprendi o porquê do nome A Rua da Pele. Todos os prédios, luminárias e lampiões a gás eram decorados com pele esfolada. Eu já estava no inferno o tempo suficiente para não ficar muito apavorado, mas estaria mentindo se dissesse que aquilo não me chocou. De uma maneira mórbida, isso me lembrava o Natal. Pessoas pendurando guirlandas e luzes em suas casas, esse tipo de coisa. Me lembrei do tempo que passei com minha família, com meus filhos, nas manhãs de Natal. Sentimentos assim te matam por dentro. Bom, continuando a história, vi algumas roupas no chão. Achado não é roubado, né? Ainda mais se não tem ninguém por perto. Eu não sabia disso na época, mas a cada passo que dava na Rua da Pele, eu estava sendo observado. Quando senti a dor, nem cheguei a ver o cara. Meu crânio foi para trás, e a pessoa que estava me batendo arrancou meus olhos no segundo que caí no chão. Eu estava cego e chorando como um bebê quando ele começou a tirar minha pele. Mais uma lição aprendida. Você pode estar em uma situação cada vez pior quando está no inferno,
Acontece que os assassinos em série, stalkers e psicopatas vivem nessa Rua da Pele. A maioria mata só por diversão. E como todo psicopata assassino em série, eles gostam de troféus. Para isso, deixam roupas e materiais no chão como isca para os ignorantes, escondendo-se nas sombras e esperando o melhor momento para atacar. Se você encontrar a Rua da Pele, terá que pensar rápido. Esqueça as roupas. Apenas pegue uma pedra, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa que você possa usar como arma. Fique fora das sombras. Continue olhando atrás de você e saia da rua o mais rápido que puder. Bom, vamos continuar com o nosso tour no inferno. Já falei da famosa Rua da Pele. Agora é a vez das macabras fazendas da perdição. Você vai ser perseguido no inferno, isso é inevitável. Em algum momento, encontrará alguém maior que você ou ficará em desvantagem numérica. Esqueça uma briga justa. Não existe justiça no inferno. Apenas corra. E é aí que está o problema. É fácil perder o foco quando está correndo pela sua vida. Você pode esquecer de prestar atenção à sua volta. E isso, meu amigo, é um grande erro. Ao redor das fazendas da perdição existem vários outdoors, como aqueles de propaganda que você vê nas ruas. Eles prometem comida e segurança a qualquer um que seja estúpido o suficiente para acreditar neles. Dentro dessas fazendas existem tribos que lutam por esse território em particular e gostam de atrair pessoas das ruas para suas fazendas, que eles chamam de lar. A boa notícia é que essas tribos não vão te matar. A má notícia é que elas gostam de você bem vivo o tempo todo. Todas essas tribos têm uma certa organização. Não sei dizer quem inventou que o inferno deveria ser organizado, mas isso aconteceu ao longo dos anos. E incontáveis tribos se encarregaram de tentar transformar esse sonho em realidade. Seja capturado por eles e você será escravizado. A vida de um escravo é curta, brutal e repugnante. Eles são usados como cobaias para tudo. Se você tiver sorte, seus dias como escravo acabarão quando a tribo decidir que está faltando comida. Eles não são estúpidos de comerem uns aos outros e usarão seus escravos para isso. Olha, eu não posso forçá-lo a ficar fora das fazendas da perdição. Só posso dar conselhos. Na minha opinião, se você suspeitar que está sendo levado para lá, é melhor pegar o que estiver na mão e cortar sua própria garganta. Eu ressuscitaria 100 vezes no saco de parto em troca de nunca passar um dia nessas fazendas. Vamos falar agora do Jardim dos Ossos. Talvez você pense, eu sou um tipo de fanático religioso. Existe alguma coisa no inferno para mim? Se você era religioso e veio parar no inferno, creio que não tenha cumprido muito bem o que sua fé mandava. Mas sim, tem o chamado Jardim dos Ossos. Existem fanáticos religiosos que realmente pertencem ao inferno. E não estou falando de padres que levavam criancinhas para uma sala escura da igreja, mas sim de pessoas que viveram a vida inteira em pecado, mas que mesmo assim se achavam suficientes para herdar o reino dos céus. Quando essas pessoas chegam ao inferno, elas são muito rudes para entender o que aconteceu. Por que encarar a realidade quando você pode fingir que tudo é apenas um teste de fé? São pessoas assim que estão no Jardim dos Ossos. Eu soube que, certa vez, esse lugar era uma catedral cercada por um cemitério que se estendia por um longo horizonte. Talvez seja verdade, não sei. Hoje em dia é uma favela de templos e igrejas construídos com materiais saqueados das ruas. Onde quer que você olhe, encontrará, entre aspas, fiéis, de olhos arregalados, pregando sua própria versão distorcida da Bíblia. Já viu um fanático gritando na rua que o mundo vai acabar? Imagine milhões deles, só que pregando seu próprio ódio. Os fanáticos do Jardim dos Ossos
tiveram muito tempo e prática quando se trata de aprender sobre tortura e degradação. Eu não sou uma boa pessoa, mas posso dizer honestamente que nunca teria sido capaz de inventar as atrocidades que acontecem nesse jardim. Eu vaguei por lá por acidente uma vez e nunca consegui processar a informação que meus olhos viram. Fique longe de lá. Se você é um religioso e não nasceu lá, é melhor nem ir. Para esses malucos, o inferno não é infernal o suficiente para seus gostos. Esqueça pedidos de perdão. Esqueça Deus. A única maneira de sair do inferno é esperando o pilar de fogo e possuindo um corpo vivo. Concentre-se nisso se quiser fugir. O maldito não pode lhe oferecer salvação. E os condenados só oferecem dor. Aqui está algo que você tem que entender. O inferno é um lugar grande. Eu lhe dei um aviso justo sobre alguns dos locais em que eu mesmo perambulei. E mesmo que eu escrevesse uma biblioteca de livros exclusivamente dedicados a mapear os locais distintos dentro de Diz, eu ainda não poderia contar tudo sobre essa cidade. O que posso fazer agora, que já te falei de alguns locais, é dar-lhe um pouco de informação sobre alguns dos condenados. O Homem Massacre. Reserve um momento para pensar em todas as celebridades que conhece. Quantas delas você acha que moraria no inferno? Muitas, eu aposto. Talvez todas. Fama e fortuna na Terra não contam para nada quando você está morto. Poucas dessas celebridades são fortes o suficiente. Normalmente elas são mesquinhas e psicóticas para ganhar uma reputação no inferno. Aqueles poucos que têm o que é preciso são pessoas que você nunca quer conhecer. Entretanto, o inferno tem suas próprias celebridades, assim como o mundo dos vivos. O Homem Massacre é uma das lendas do inferno. Um homem enorme e barbado, com os dentes arqueados, olhos vermelhos e espuma nos lábios. Há rumores de que no dia em que ele saiu de seu saco de parto, teve o azar de pousar em uma tribo de escravos. Aqueles homens da tribo riam e preparavam seus chicotes, felizes demais para pegar um pouco de carne fresca fácil. Em desvantagem total, nua, desarmada e nova no inferno, a maioria das pessoas não teria a menor chance. Diferente do que houve com o Homem Massacre, que desviou dos tiros que batiam contra ele e os chicotes cortavam sua carne como se fossem apenas mordidas de insetos. Ele pegou o primeiro membro da tribo, colocou a mão na boca do homem e puxou a mandíbula para fora do crânio. Então foi para o outro, depois o outro, até que os que estavam vendo a cena se virarem e fugirem. Ninguém sabe ao certo quem foi ele durante a vida. Já ouvi teorias. A mais popular é que ele era um guerreiro nórdico. Supostamente, o único viking que segurou o exército inglês sozinho. Não importava o que acontecesse, que ele estivesse em desvantagem, que seus inimigos tinham armas e armaduras melhores. Ele sempre vencia a luta. Eu não sei o quão verdadeiro é isso. Eu nunca vi o Homem Massacre, e nem quero. O que eu posso dizer com certeza é que as pessoas não se tornaram celebridades no inferno sem uma boa razão. Acho que o único que sabe a verdade é o próprio Homem Massacre, e ele nunca falou sequer uma palavra. Para ser justo, desde o dia que ele chegou no inferno, ele só falou uma vez. Os traficantes de escravos ouviram isso quando o homem destruiu sua tribo. Nu, ensanguentado e cercado por cadáveres, o homem olhou para o céu tempestuoso e berrou uma única palavra: Valhalla. Na próxima parte do guia, falarei sobre mais algumas das celebridades aqui do inferno e enfim terminar o que comecei. Lembrando que tudo isso que estou falando não é nenhum por cento do que é viver de verdade no inferno. Em um mundo onde todos acham que vão para o céu, 99% estão enganados. O céu está vazio
e o inferno transborda almas o tempo todo. E diferente do que muitos acham, você não perde a sensibilidade e consciência depois que morre. Bom, não sei no céu, mas aqui no inferno você sentirá cada segundo de dor, calor, medo, angústia e desesperança. Por isso digo que esse guia é tão valioso para os novatos. Continue se preparando e acompanhando o guia. Aproveite enquanto pode falar com Deus. Olá, meu querido mortal! Chegamos à quarta e última parte do nosso guia de sobrevivência no inferno. Se ainda não viu esse guia desde o começo ou perdeu alguma das partes, sugiro que as veja antes de continuar. É melhor que veja esse guia por completo. Confie em mim. Continuando nosso guia onde paramos, vou falar sobre mais alguns seres daqui. Como por exemplo, os cães do inferno. Que tal uma pequena história para te contextualizar? Eu não era novo no inferno. Já tinha feito algumas roupas e um porrete de madeira. Encontrei abrigo e tinha uma grande fatia de carne assando sobre uma fogueira. A única coisa que eu não tinha era uma tribo. A área em que nasci parecia pior do que as outras. Todos os casebres meio desmoronados e cabanas de barro caindo aos pedaços. O ferro era escasso por ali. Nem dava para fazer uma tigela d'água. Bom, essas coisas fazem com que o lugar não seja bom para uma tribo se estabelecer. Mas meu plano era bastante simples. Eu iria acabar de comer, conferir se meu porrete estava resistente o suficiente para uma luta e depois encontrar um lugar mais ou menos seco para dormir. Depois disso, partiria para procurar uma tribo. Mesmo as mais leves iniciações tribais resultam em algumas cicatrizes e um nariz quebrado. Então, eu queria estar o mais descansado possível. Dormir no inferno é vital, mas perigoso. Há um jeito de encontrar um lugar protegido, escondido e ao mesmo tempo com acesso a uma rota de fuga. Mas mesmo assim, você nunca consegue mais do que algumas mínimas horas de sono. No inferno, o menor ruído suspeito assusta. Um grunhido baixo, como um choro, já te acorda. Eu pulei do meu ninho improvisado de peles e madeira. Acordei assustado com um barulho alto. Peguei meu porrete e olhei em volta. Uma mulher entrou no meu prédio e estava me encarando com suas pupilas dilatadas. Ela parecia estar mal, magra, nua e coberta de feridas. Seus lábios caíram e revelaram dentes quebrados e irregulares. Devia ser sua primeira vez no inferno. A julgar por suas costelas salientes e estômago inchado, ela estava bem a caminho de morrer de fome, fraca e nem sequer tinha uma arma. Eu já comi, eu disse para deixá-la mais à vontade, mas pode ficar aqui se quiser. Dei um passo em direção a ela e ela fugiu. Apenas virou à direita e correu para longe como um animal arisco. Eu corri atrás dela, certo de que poderia alcançá-la. Mesmo que não houvesse muita carne nela, seus ossos ainda podiam ser úteis. A persegui por algumas ruas, lutando para manter equilíbrio no chão lamacento. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para acertá-la com meu porrete, ela parou. A rapidez me pegou desprevenido e tropecei nela, perdendo meu porrete quando caí. Ela uivou alto, um som que foi ecoado por uma dúzia de outras gargantas. Naquele dia, eu aprendi duas coisas sobre os cães do inferno. Primeiro é que as pessoas que ficam totalmente loucas acabam se transformando nessas feras depois de passar séculos no inferno. E segundo é que elas têm a astúcia animal necessária para caçar e uivam para chamar todo o bando. Não precisa ser gênio para saber que eu morri nesse dia
e voltei para o saco de parto, né? Pois é. Os cirurgiões. Médicos modernos do século XXI raramente prosperam no inferno. Confiança na tecnologia e ciência não fazem a menor diferença num lugar onde você terá que suportar violência e brutalidade sem fim. Mas existem exceções. Os médicos que viveram na guerra, por exemplo, aprenderam a curar seus pacientes em meio a um total caos e com líderes totalmente autoritários no seu pé. Também tem os xamãs, feiticeiros e homens santos que suportaram a fome e a guerra. Sobreviventes que souberam cauterizar suas próprias feridas no meio de uma floresta em situações extremas. Essas são algumas das pessoas que podem ser fortes o suficiente para vender seus serviços aos condenados. Afinal de contas, o conhecimento prático da medicina básica é uma coisa que poucos têm. A maioria dos cirurgiões do inferno encontra uma tribo assim que possível. As ferramentas que eles têm que usar podem ser bem rudimentares, mas logo aprendem a se virar. Cacos de vidro servem como bisturis, por exemplo. Sempre que um membro da tribo tiver uma ferida infectada, o cirurgião será o único a drenar o pus. Um cirurgião tribal poderia salvar sua vida, mas eles farão isso sem anestesia. Também há os cirurgiões freelancers, que estão vagando por aí sem estar numa tribo. Normalmente, eles fazem um uniforme próprio para que os condenados os reconheçam. Na verdade, essa prática não funciona muito, mas você não pode esperar muita lógica de pessoas que perderam a conta de quantas vezes morreram. Como a moda muda com o tempo, fiquei sabendo de freelancers que usavam cocares e colares de ossos em uma certa época. Hoje em dia, a tendência é imitar os médicos da peste negra, vestindo uma máscara de bico e usando uma longa camada de pele enegrecida pelo corpo. Freelancers são raros, muito raros na verdade. 1 em cada milhões de condenados por metro quadrado. Quando se deparar com um, tenha cuidado. Em primeiro lugar, os cirurgiões não recebem imunidade no inferno. Os condenados são mais propensos a atacar um freelancer do que trocar suas ferramentas, roupas ou escravos em troca de seus serviços médicos. Você não pode ter certeza se o homem da máscara de ave e o casaco preto é realmente um cirurgião ou alguém que assassinou um cirurgião e pegou suas roupas. Talvez eles mesmos tenham feito a roupa para atrair os fracos e feridos para perto. A publicidade nem sempre funciona como pretendido no inferno. Se o freelancer for verdadeiro, também fique esperto. Cirurgiões geralmente não são os mais estáveis emocionalmente. Em outras palavras, os freelancers geralmente são psicopatas sádicos. Claro, eles podem te curar e te deixar livre logo em seguida, como também podem decidir que seria mais interessante se eles costurassem você com outra pessoa, só por diversão. Ou podem pensar que pegar um braço e uma perna por seu serviço é normal. Ou até mesmo serem serial killers que ainda não encontraram seu caminho para a Rua da Pele. Fique com o cirurgião da sua tribo, se você tiver sorte o suficiente para ter uma. Se não tiver, aprenda a curar suas próprias feridas. Confie em mim. Se você for capaz de ler, já tem vantagem intelectual sobre muitos moradores do inferno. Bem, esse guia terminou depois de todas essas partes, mas agora infelizmente eu tenho que ir. Esse é o momento em que as pessoas gostam de ter um final surpreendente. No mínimo, você deve estar esperando algum tipo de lição de moral para pensar. Eu acho que, nesse caso, isso não é necessário. Não há moral para aprender. Nós não vivemos felizes para sempre. Aqui não é um conto de fadas. A vida não é um conto de fadas. Não há uma grande revelação, nenhum plot twist inteligente, nenhum propósito.
nenhuma redenção, nenhuma esperança. Há apenas a eternidade entre a nossa própria espécie. Uma espécie que ainda não se deu conta que já está vivendo no inferno.